Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar de um conjunto de ondas que são essas ondas fundamentais para as nossas vidas, assim como as ondas eletromagnéticas. Isso mesmo, vamos falar hoje de ondas sonoras e um particular conjunto das ondas sonoras que nós chamamos de som. Ora, para a gente entender o mecanismo de produção do som, vamos começar com um exemplo de um diapasão que, quando acionado, golpeia o ar. Ao golpeá-lo, altera nas suas regiões mais próximas a densidade do ar, de forma que uma molécula ou um átomo empurra a outra molécula ou o outro átomo, e ao empurrar, ela será empurrada de volta. No entanto, ao se deslocar, aquela que é empurrada empurra a seguinte, fazendo com que o que se propaga, na verdade, são regiões onde nós temos uma densidade alta de compressão, portanto, seguida de regiões onde nós temos uma rarefação do ar. Essas ondas são ondas longitudinais, né? Elas se propagam na mesma direção na qual ocorre a propagação da onda, ou seja, elas oscilam na mesma direção da propagação da onda. As ondas transversais são um pouco diferentes, elas oscilam na direção perpendicular à direção de propagação da onda. Então temos aqui um exemplo bastante concreto, é que a gente não consegue perceber, porque essas variações, tanto da pressão quanto da densidade, são diminutas, e esse é um aspecto que a gente gostaria de ressaltar, né? Temos aqui, né, o nosso aparelho auditivo que é excitado por essas pequenas variações da pressão e da densidade, né? Aqui eu tenho uma outra figura, mas essa é um pouco mais diferente, né, daquela anterior. A gente procura representar com um azul escuro regiões nas quais temos um acúmulo de moléculas, né? E esse acúmulo eleva a densidade do ar acima da densidade média. Veja que essa densidade, por outro lado, e essa variação de densidade, na prática, ao longo de uma onda sonora, é menor do que 1/1000º da densidade média. É isto. Nós temos, quando uma onda se propaga, o que nós temos é a propagação, então, de regiões, né, nas quais nós temos uma densidade maior e, consequentemente, uma pressão maior, né? Ora, pode acontecer também da propagação de uma descompressão. Então, digamos que haja uma descompressão súbita numa pequena região, por exemplo, nessa figura, né, na região A. Curiosamente, a tendência é agora a ocupação dessa região na qual a densidade é menor. E, consequentemente, essa descompressão, num instante de tempo posterior, está nessa posição que indicamos aqui como sendo 2A. Logo em seguida, 3A. Finalmente, podemos dizer, então, que essa descompressão se propaga com uma velocidade V. É uma onda, portanto, uma onda sonora, né? Ora, repetindo, nós temos aqui, então, ondas sonoras como sendo ondas longitudinais e nas quais nós temos a propagação de rarefações, né, e de compressões. Ora, falamos de ondas sonoras de uma maneira geral, né? Vamos agora definir som. Isso mesmo. Som é um conjunto de ondas sonoras. Nós definimos as ondas sonoras como sendo som
desde que a frequência das ondas sonoras esteja num certo intervalo de frequências, exatamente como a gente define luz a partir das ondas eletromagnéticas. Mas aqui a diferença é que a frequência vai desde 20 Hz até 1000 vezes mais, e isso é fantástico, 20.000 MHz, o que é bem diferente do caso das ondas eletromagnéticas, onde essa diferença é apenas por um fator 2, no caso das ondas sonoras, que sensibilizam, né, o nosso aparelho auditivo, porque é isto, é uma limitação que temos, né? Nós só conseguimos ser sensibilizados por ondas sonoras, desde que essas ondas estejam com uma frequência acima de 20 Hz, né, e menor do que 20.000 Hz. Né? Então, é um problema de fisiologia. Na realidade, quem estuda mais esse aspecto são os neurocientistas. Muito bem, vamos falar de características do som, né? E essas características são importantes: a velocidade do som, a altura do som, a intensidade do som, a intensidade sonora e o timbre. Essas são características muito importantes quando a gente estuda o som. Vamos começar pela frequência. Aliás, ao falarmos da frequência, nós já estamos falando, na realidade, da altura do som, porque Hooke foi quem percebeu que a frequência, na realidade, é a mesma coisa que nós chamamos de altura, né? E essa frequência, né, nós temos aqui sons bem graves, né, e, finalmente, agudos para frequências próximas daquele limite de 20 kHz. Né? Muito bem, a gente pode demonstrar, né, veja que eu considero aqui pequenas variações na densidade média, que aqui eu chamo de ρ0, e pequenas variações na pressão, variações em torno de uma pressão média. Estamos chamando aqui de ρe e PE, essas pequenas variações. Muito bem, essas pequenas variações a gente pode provar que elas se propagam como ondas. A pressão, por exemplo, ondas de pressão, ondas sonoras são ondas de pressão. É claro que aqui tem toda uma maneira de demonstrar, nós não temos tempo para isso, e é claro que a gente aparece, que na dedução aparece naturalmente 1 sobre V ao quadrado, né, vezes D2PE, dt2, V é a velocidade do som. Nós vamos aqui definir, por exemplo, em função do processo, né, num processo isotérmico, a velocidade ao quadrado do som é a derivada da pressão com respeito à densidade mantida a temperatura constante. Se o processo for adiabático, essa velocidade do som ao quadrado ela é igual à derivada da pressão com respeito à densidade num processo adiabático. Né? Então, em princípio, temos duas definições, né, de velocidade do som. A mais adequada é essa, onde o som se propaga e o processo de propagação é adiabático. Né? Então, existe uma pequena diferença entre as duas velocidades, né? E essa diferença envolve tão somente um fator gama, onde gama é igual a Cp dividido por CV. Não vamos entrar, então, nessas discussões. Veja que, no caso de um gás ideal, eu tenho aqui a equação de estado que relaciona a pressão com a densidade. Veja como é fácil. Se eu derivar a pressão com respeito à densidade, eu vou obter, então, que V ao quadrado é igual a R dividido por M vezes a temperatura a qual o gás está sujeito, ou seja, é a temperatura, então, do gás. No caso, nós estamos falando aqui do ar, né, que é o meio mais comum de propagação das ondas sonoras. Isso com respeito a gases. É claro que se eu tiver um sólido,
eu tenho aqui coeficientes B e K, acho que não é o caso da gente entrar nesses detalhes, mas vamos considerar a velocidade do som, por exemplo, no ar. Essa velocidade, tendo em vista, né, a dependência da velocidade com a temperatura, a gente vê que, de fato, a velocidade, e se comprova isso experimentalmente, que a velocidade do som, né, no ar, ela depende linearmente com a temperatura. Na verdade, essa dependência é uma dependência linear, mas, a rigor mesmo, ela é uma expansão de um termo envolvendo uma raiz quadrada. Mas, de qualquer maneira, é assim. Experimentalmente, por exemplo, se verifica que a velocidade do ar, agora estou considerando processos adiabáticos, né, é igual a 331 metros por segundo mais 0,6 T, veja, T é a temperatura na escala absoluta, né, de forma que esta é a expressão, né, para velocidade no ar, que depende da temperatura. De qualquer maneira, veja, aqui nós temos o meio, o ar, por exemplo, a 0 grau Kelvin, aquela expressão lá, me leva a 331 metros por segundo. O argônio, a 20 graus Celsius, por exemplo, né, temos aqui a 343 e assim por diante. O hélio, o hidrogênio, a água, né? Veja que a água exibe uma velocidade de propagação do som bem maior do que a do ar, né? E assim podemos analisar vários meios. O alumínio, por exemplo, que velocidade fantástica, 6.420 metros por segundo. Muito bem. Vamos voltar, então, à questão da frequência, né? A altura, como eu disse antes, né? A frequência é o inverso do período, de forma que o período, muitas vezes, é determinado em milissegundos, microsegundos, mas a frequência não. A frequência é dada em hertz, né? Ora, frequência, de acordo com uma descoberta de Hooke, é a mesma coisa que os músicos chamam de altura do som. Ora, as conversações, né, entre as pessoas se dão com frequências usualmente abaixo de 2.000 Hz, né? A voz humana, por exemplo, ela se situa nesse intervalo de 120 Hz e 1.100 Hz, né? O choro de uma criança já está num intervalo de frequências maior, de 2.000 a 3.000 Hz, né? Vamos falar de sons harmoniosos. O que são sons harmoniosos? São sons que soam bem aos nossos ouvidos, né? E veja que essa é uma descoberta já da antiguidade, né? Pitágoras fez essa grande descoberta. A gente gosta de sons tais que a relação entre as frequências é uma relação entre números inteiros. E a escola de Pitágoras valorizava muito os números. Tudo se reduziria a números. E ele aprendeu isso, ou deduziu isso, a partir dessa descoberta, em relação aos sons harmoniosos, né? Vamos aqui falar de notas musicais, né, e de escalas musicais, né? Então, nós vamos, ao abordar essa questão das escalas musicais, falar então do que seja a oitava, né? Muito bem, mas vamos começar com notas musicais, né? Ora, notas musicais são sons com frequências bem definidas, né? E elas foram definidas a partir de convenções que foram sendo estabelecidas ao longo do tempo. As notas, por outro lado, são agrupadas, né, em escalas musicais. Uma escala musical se refere a um conjunto de notas que a gente ordena
a partir de uma frequência fundamental. Vamos depois explicar isso aqui um pouco melhor, né? E consultando, né, a Wikipedia ou Wikipédia, você vê que um número muito grande de escalas musicais. Nós só vamos falar de duas delas, que são as mais comuns, né? Então, vamos começar pelas notas musicais. Quais são as frequências, né, das notas musicais, né? Em princípio, nós adotamos como a frequência padrão aquela de uma nota Lá de frequência 440 Hz. E agora nós vamos considerar, né, para o que segue, porque estamos já nos antecipando um pouco, né, falando das escalas de igual temperamento, né, nós consideramos todas as frequências que sejam dadas por uma função exponencial, 2 elevado a n, dividido por 12 vezes 440 Hz. De forma que nós vamos falar das notas musicais de um piano. Sim, todas as notas musicais, incluindo os sustenidos, né, são dadas a partir desta expressão aqui, variando n. n igual a 0 me leva a essa nota Lá. n igual a 1, nós já vamos ter uma nota com uma frequência ligeiramente diferente. Nós vamos ver isso. Temos aqui uma tabela envolvendo as várias frequências, né, dos sons musicais, né? Ora, nós vamos, então, agora falar do que seja uma oitava, antes da gente introduzir, então, as escalas musicais, né? Nós dizemos que um determinado som, por exemplo, um som de 100 Hz, né, está a uma oitava acima de um som de 50 Hz. Ou seja, a oitava se refere à duplicação da frequência, de uma frequência, né? É claro que nós vamos depois falar aqui quais são as frequências mais importantes. Agora, o fato é que um som de frequência 100 Hz é uma oitava acima, né, mais alta, né, do que um som de 50 Hz. Oitava se refere, então, à duplicação da frequência. De que frequência? Vamos falar já sobre isso. O fato é que o ouvido é sensível a um domínio de 10 oitavas. Né? Os pianos têm notas de tal maneira que, no máximo, ele comporta 8 oitavas. Né? De qualquer maneira, usualmente, os pianos comportam um pouco mais de 7 oitavas, aqueles com 44 teclados. Né? Muito bem. Então, vamos começar pela escala natural. Essa é mais conhecida. Nós, né, fazemos uma divisão de uma oitava em 7 notas. Né? Então, cada oitava tem 7 notas. São aquelas conhecidas como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sim, 7, né, notas. É claro que repeti lá, né, o Dó, porque agora eu tenho uma nota com uma oitava acima desse primeiro Dó aqui. Veja que estas notas aqui, elas têm uma relação simples em relação à primeira. Quer dizer, as relações entre as frequências sempre envolvem uma relação de números inteiros. 9 oitavos, 5 quartos, 4 terços, 3 sobre 2, 5 sobre 3, 15 sobre 8 e, finalmente, 2, né? Porque estamos aqui falando, então, de uma oitava. Né? Agora, essa é uma das escalas aí principais. Temos uma outra, uma escala dita de igual temperamento. Nesse caso, nós dividimos, né, uma oitava, né, em 12 notas.
E agora temos aqui essa figura bastante ilustrativa, onde eu pego uma oitava, né, de um piano, né, das notas de um piano. O que a gente nota aqui? A inclusão daquelas 7 que nós nos referimos antes, e mais 5 notas que são os sustenidos. Nem toda nota tem um sustenido. Dó, Ré, Fá, Sol e Lá tem sustenido, e as demais não. Vamos aqui mencionar essa escala na temperada, ou escala de igual temperamento, como sendo uma escala onde todas as notas são dadas pela expressão anterior que eu mencionei antes, né? F igual a 2 vezes elevado a n sobre 12 vezes 440 Hz. Né? Aqui tenho, então, a expressão, né, para várias frequências da escala temperada, ou escala de igual temperamento. Né? Dividimos uma oitava em 12 notas. Muito bem. Um tópico interessante é a questão da intensidade do som. O nosso ouvido é fantástico, porque nós conseguimos ouvir sons com uma intensidade muito pequena, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, mas também conseguimos ouvir sons com uma intensidade, é claro que estamos falando aqui do limite de tolerância para o nosso ouvido, de 10 a 2, 100 watts por metro quadrado. 14 ordens de magnitude. Isso é fantástico. É fantástico, porque conseguimos ouvir sons de intensidade muito pequena até sons com intensidade muito grande, 10 elevado a 14 vezes a intensidade associada ao limite de audibilidade. Aqui eu tenho uma unidade, né, de intensidade sonora que é utilizada, né, para facilitar a vida, porque é muito difícil ficar trabalhando com 10 a 12, 10 a 11, né, é muito difícil. Então, se introduz uma escala que é envolvendo uma unidade conhecida como decibel, né? De forma que a gente especifica a intensidade em decibéis. O que significa essa unidade? Eu defino, né, essa escala como sendo igual a 10 vezes o logaritmo, na base 10, da intensidade dividida pela intensidade associada ao limiar, né, de audição. Ora, é uma escala logarítmica, portanto, para I igual a I0, nós temos alfa igual a 0. Né? O farfalhar das folhas tem uma intensidade que, nessa escala em decibéis, igual a 10. Um rádio, quando a gente ouve, é cerca de 40, né? Quando a gente buzina, ou quando a gente considera uma sirene a cerca de 30 metros da gente, a intensidade já chega a ser 100 decibéis. Ao passo que um jato provoca um som cuja intensidade já está no nosso limite, né? Muito bem, acima de 120, né, decibéis. Né? Muito bem. Bom, isso basicamente é o que a gente falou antes, e finalmente vamos falar rapidamente sobre os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, os de corda, eles exibem, né, um espectro de frequências, né, e de notas, consequentemente, de notas, que é maior do que os instrumentos de sopro, né, como a gente vê por essa figura aqui. Né? Muito bem, nós já sabemos que instrumentos de corda, onde a gente prende duas extremidades, como aquelas cordas do piano, do violão e assim por diante, esses instrumentos, eles produzem sons cujas frequências são dadas
por esta expressão aqui. Quer dizer, as frequências dependem de um número inteiro n, e as frequências são, então, um múltiplo inteiro da frequência de um som que nós poderíamos chamar de primeiro harmônico, né? Chamamos de primeiro harmônico. De forma que os instrumentos de cordas, eles sempre produzem sons com frequências que são dadas por n vezes a frequência de um som fundamental, ou o primeiro harmônico, né? Instrumentos de sopro, por outro lado, aí depende, né? Se temos duas extremidades abertas, em cujo caso vale uma expressão análoga àquela das cordas presas por duas extremidades, onde uma extremidade aberta inclui a embocadura do instrumento, onde a gente coloca a boca para tocar, né? Muito bem, então temos aqui o trombone, por exemplo, né? Como sendo um instrumento com duas extremidades abertas, né? Agora, temos instrumentos como a flauta com uma extremidade aberta só. Nesse caso, as frequências são dadas por duas vezes n mais 1 dividido por 2 vezes a frequência do som fundamental ou do primeiro harmônico. Então, no caso dos instrumentos de som, as frequências obedecem a uma regra que é um pouco diferente, quando a gente considera um instrumento com duas extremidades abertas ou com uma extremidade aberta, como é o caso da flauta, uma extremidade apenas aberta, né? Muito bom. Temos também que, às vezes, analisar instrumentos de percussão. Aqui, é claro, eles não vão produzir sons que agradem muito, né? Eles são utilizados mais para marcar o ritmo. Agora, a gente pode fazer uma análise, por exemplo, da velocidade, dos modos, mas aqui a análise é um pouco mais complexa do que no caso anterior. A gente tem que dividir os sons em sons harmônicos e ruídos, né? Ora, os sons harmônicos são sons periódicos. É assim que a gente define um som harmônico, né? Ao passo que um ruído não é diferente, né, de um som harmônico, né? Então, um som harmônico é um som periódico. Em geral, as frequências, né, que contribuem, né, porque agora nós estamos falando de uma superposição de sons com diferentes frequências, né? Em geral, nós consideramos sons, né, cujas frequências são um múltiplo de uma frequência fundamental, como nesse exemplo, 392 Hz, o outro com 784 Hz e, finalmente, 1176 Hz, né? O fato é que, quando eu tenho um som periódico, estou falando aqui de um som periódico, como esse aqui, um som periódico eu posso sempre escrevê-lo como uma soma envolvendo frequências de tal forma que essas frequências sejam dadas por um número inteiro vezes uma frequência fundamental. E aqui escrevemos como sendo 2π dividido por t, onde t é o período da onda periódica, né? Então, aqui nós estamos falando de sons harmônicos, né? Um som harmônico pode ser decomposto como uma soma de sons com frequências, tais que essas frequências sejam dadas por n vezes uma frequência fundamental, né? Muito bem. No entanto, quando nós falamos, bom, aqui eu tenho expressões matemáticas, na verdade, para a gente determinar esses coeficientes, né, A e B, da decomposição de uma onda sonora periódica, né, em sons com frequências que obedecem a essa regra, n vezes ômega 1 ou ômega 0, né? O problema, em geral, é, dada essa função, como determinar esses coeficientes a n e bn. É um problema envolvendo série de Fourier.
que vocês vão aprender no cálculo 2. Mas, de qualquer maneira, eu posso antecipar que isto é sempre possível, né? Determinar esses ANs e BNs em função, né, por exemplo, das condições iniciais, da função f, que me dá basicamente a forma da onda no tempo t igual a zero e, finalmente, da função g, que me dá a forma da velocidade da onda no instante de tempo t igual a zero. Eu tenho, portanto, essas integrais aqui. Ora, ruídos, por exemplo, por outro lado, são diferentes. Eles não são periódicos e eu não vou poder fazer uma decomposição espectral, como eu fiz antes, envolvendo uma soma de sons cujas frequências são um número inteiro vezes uma frequência de um som fundamental. Nesse caso, não. Então, tenho aqui vários exemplos, né? Não são sons harmônicos, porque eles não são periódicos, são, portanto, os ruídos. No caso dos ruídos, nós temos que fazer uma decomposição espectral um pouco diferente, não envolvendo somas, mas envolvendo integrais. Esse é um outro assunto, né, também interessante da física matemática, por exemplo, né? O fato é que os sons harmônicos, né, eles são tais que eles possam ser escritos como uma soma, como uma decomposição envolvendo sons de frequência, por exemplo, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 e assim por diante. Temos aqui um outro exemplo mais simples, onde eu tenho só as frequências de 400, 800 e 1200, né? Ora, isso aqui, então, nos remete ao conceito de timbre. Timbre, na verdade, se refere à riqueza dos sons, ou seja, o número de frequências que contribui para a onda sonora. Quanto maior for o número de frequências, mais rico será o som. E essa riqueza, então, é caracterizada pelo timbre. Quanto temos, né, de ondas de frequências bem definidas, mas frequências tais que cada uma delas seja dado por n vezes a frequência do fundamental, né? Então, o diapasão, por exemplo, ele produz um som com uma frequência só. Mas veja, uma flauta já produz, né, um som mais rico, porque eu tenho uma decomposição envolvendo um número maior de frequências. A voz, o violino, por exemplo, é um som bastante rico, porque envolve uma soma de frequências com um número bem maior de frequências.